Senhor, meu Deus, meu Pai, santificado seja o seu nome, Senhor, se no céu como na terra. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és maravilhoso em nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por esse devocional todos os dias, Senhor. Bênção que é poder todo dia entender um pouco mais das Suas palavras. Pai, eu te peço pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela vida do Fábio, vida do seu Mário, vida da Ruth, Pai. Continua cuidando deles, Senhor, edificando seus corações e sua mente, Pai. Peço também pela vida de cada um que não pôde estar presente hoje. Pai, que o Senhor continue cuidando deles, os guiando, onde eles estiverem agora, Pai. Que o Senhor esteja ao lado deles, que os seus anjos estejam acampados juntos a eles, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que nesse momento de leitura o Senhor derrame o discernimento do Espírito Santo sobre nós, que o Senhor traga palavras de edificação, que o Senhor toque no coração de cada um aqui para que traga algo que possa falar ao coração dos irmãos, que estivesse, que o que estiver precisando ser tratado, Pai, no coração de cada um aqui, que o Senhor faça isso hoje. Em nome de Jesus, amém. O primeiro é plena confiança em Cristo. Vamos lá. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado com ele, encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para mim também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui que você falou, Fábio? Isso, obrigado, Ruth. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos digo. Agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz.
O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia. Diz que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O primeiro trecho dele aqui, né? Paulo começa fazendo uma saudação, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, que é segurança para vós outros que eu escreva as minhas coisas, né? Então ele faz uma pequena introdução aqui nesse capítulo, e ele vem falar aqui sobre lei versus fé, né? Então, novamente aqui, Paulo diz aqui para tomar cuidado com os maus obreiros, né? Então, toma cuidado com a falsa circuncisão, e a falsa circuncisão é aquela da carne, que ele se refere, né? Então, porque nós é que somos a circuncisão, né? Nós que adoramos a Deus no Espírito, e não aquele que, que é a circuncisão que é feita na carne, né? Que é aquele que é cumpridor de lei, né? E até diz aqui, né? Ó, bem que eu poderia confiar também na carne, porque ele era, né, digno de confiar na carne, né? Porque ele tinha cumprido todos os requisitos, né? Como um fariseu, né? Então, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, assim, quem melhor que Paulo, né, para vir trazer, né, essa palavra, né? Então, como Deus é cuidadoso em tudo que ele faz, né? Deus escolheu Paulo de maneira, ele foi muito detalhista, né? Deus é muito detalhista, né? Ele, ele, ele faz as coisas nos detalhes, né? Ontem a gente estava o pastor estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a perfeição de Deus, né? Como Deus faz as coisas de modo meticuloso, né? Se a gente olhar a Bíblia ela é cheia de detalhes, né? E aqui, não menos, né? É Paulo ser escolhido, né? Porque Paulo ele era perfeito, né? Segundo os fariseus ali, o cumprimento de leis, né? Então ele é que ele fala, ó, se qualquer outra pessoa que pensa confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia, né? Então, assim, era o que era o requisito, né? Que a circuncisão acontecesse no oitavo dia do nascimento da criança, da linhagem de Israel, ou seja, né? Ele era um judeu, né? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né? Então ele tinha todos os requisitos, né? E quanto à lei, né? Ele era fariseu, ou seja, era um cumpridor de lei assíduo, né? Paulo conhecia as escrituras do Antigo Testamento, né? Muito bem, né? A gente sabe que acho que tem uma certa idade que, acho que criança ainda, né? Para a gente hoje, 10, 11 anos, tinha que saber todo, né, o Antigo Testamento de cor, né? Então, ele era realmente um assíduo fariseu, né? Quanto ao zelo, né? Perseguido da igreja, né? Ele era um perseguidor da igreja. Então, assim, ele zelava, né? Pelo Antigo Testamento, por todas as leis, né? Pelo cumprimento, né? Então, ele chegou até a ser perseguidor da igreja, né? Para o cumprimento das leis, né? Para que, né? Porque para ele é, era errado, né? Era errado, né? O que Cristo vinha trazer, né? Então, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, quanto o que está na lei ali, ele é irrepreensível. Mas o que para ele, né, para mim, era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, para tudo que a gente fala aqui, né, que a grande dificuldade, né, do fariseu, dos fariseus em aceitar Cristo, era abandonar tudo que eles acreditavam, né? Então, a gente pensa aqui com o fariseu, ele não era uma pessoa, ele era uma família, né? Ele era uma descendência, né? Então, assim, todos os antepassados dele eram fariseus também. Então, era uma escola, né? Então, o avô, o pai dele, o avô, né? Os antepassados dele eram fariseus. Então, tudo era passado de família para família.
ao negar aquilo, né? Para ele, o fariseu tinha era uma quebra de paradigma muito grande. Não era fácil para um fariseu aceitar Cristo, né? Porque era abandonar tudo passado, né? Então Paulo fala aqui, ó, mas o que era para mim, mas o que era lucro, né? Então para ele era uma questão de honra, né? E ele começou a considerar isso uma perda, né? Por causa de Cristo, né? Por quê? Porque para ele, Cristo é o que fazia sentido, né? E tudo aquilo lá que ele estava deixando de lado, que para outros tinha valor, né? Para ele aquilo ali era razão de perda, né? Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, né? Aqui fala como refúgio na minha. E aí, assim, como esterco para não falar outra palavra, né? Porque a gente está na Bíblia, né? Se a gente tivesse lá no curso do Paulo Vieira, ele tinha falado outra palavra aqui, né? Mas ele considera né, que considera que, né, perdi todas as coisas e as considero como coisas que não valem a pena, né? Para Será, ganhar a Cristo. será que essa palavra esterco ele não está querendo colocar como fertilizante para poder ganhar o Então, propósito final dele que era na minha tradução, Lucas, ele fala refúgio. E refúgio? aí eu vim aqui, ó, é, vim colocar aqui que a palavra refúgio aqui, cadê? Ixi, deve ter sumido aqui. Mas o significado da palavra recuo, vê se você acha aí depois. Vou pesquisar. Ele falava para mim que a tradução era esterco. E aí, refúgio eu acho que é alguma coisa negativa, né? Alguma coisa que a gente tenta evitar, né? Então, eu não sei se o esterco aqui nesse caso é algo que, um fertilizante, sabe? Mas é algo como devemos desprezar, sabe? O que realmente faz sentido, né? Porque assim, todas as coisas, né? Todas as coisas que ele preservava, que era a questão do cumprimento de leis, né, a circuncisão, todas essas coisas, né, ele perdi todas as coisas e as considero nojentas, né, digamos assim, né, É, é o cumprimento de leis, sabe? sim, faz sentido porque a tradução de refúgio aqui é um termo usado para se referir a algo que foi rejeitado, descartado ou considerado inadequado. Então, É para isso aí. ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é, deixa eu terminar aqui, que já preciso vocês falar então. Mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí ele vem aqui, né? Fala, ó, não é lei, é fé, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele vem falar aqui da salvação, né? Ele está falando aqui, olha, a gente é a salvação. Esse próximo trecho ele vai falar mais fortemente sobre a salvação, mas eu vou parar aqui e ver se vocês quiserem comentar alguma coisa aí. Lucas Ruth, Acho que você pode dar sequência, Fábio. né? Tá Você tem, bom. eu, pelo menos até então, não tenho nada para comentar. Tá bom. Então, isso aqui é um pouco do que Paulo vem falando nas outras cartas para as outras igrejas, né? Exortando realmente, né, a questão do cumprimento de leis versus a fé, né? Paulo aqui na carta de Filipenses ele pega um pouquinho mais leve, né? Em outras, lembrando que a igreja de Filipenses ela é uma igreja predominantemente de gentios. Não era uma igreja que tinha muitos judeus. Então acho que, né, é uma das razões talvez que Paulo acaba pegando um pouco mais leve em relação a isso, né? Sim, Já nas outras igrejas de Coríntios, por exemplo, a gente percebe que ele já vai um pouco mais pesado, né? Apesar de que Coríntios também era uma igreja bem bagunçada, né? Ali era bem conturbada a coisa. Tinha questão de ser um porto, né? Uma cidade que tinha adorações aos outros deuses. Era bem complexo.
aqui, a soberana vocação. Aí eu estou lendo do 12 em diante. Então, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, e aí ele fala aqui, né, que não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, né, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui Paulo fala, né, sobre qual que é o objetivo dele aqui, né? E quando ele fala que ele segue para o alvo ao qual Paulo se refere aqui é a salvação, né? É a salvação aqui que ele vem e cita essa questão aqui, olha, não é cumprimento de leis, né? É pela fé, né? É, a gente busca a perfeição, mas a perfeição não é pela lei, né? É pela nossa perseverança em Cristo, né? E o nosso alvo aqui é a salvação, né? É a ressurreição, né? Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aí vocês, na Bíblia de vocês, falam outra coisa. Qual que é o. Livro para mim, Lucas, é o 15, É, por favor. no meu fala, todos nós que alcançamos a maturidade. Isso, então, a maturidade, né? Então, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais do outro modo, né? Pensais que talvez não tenham alcançado a maturidade, né? Também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aí, assim, cada um tá num nível, né? Aquilo que a gente vai falando, né? Né? Quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, né? Nós ainda somos crianças, né? Nós ainda somos imaturos, né? A nossa maturidade ela é alcançada com o tempo, né? Paulo aqui já tinha essa maturidade espiritual, né? Paulo já tinha uma evolução, né? Sim, Espiritual. E, e essa evolução espiritual ela é alcançada ao longo da vida, né? É uma jornada, né? Ela não é no momento do batismo. Né? No batismo nós ainda somos crianças, né, espiritualmente, mas logo após a nossa conversão, né, nosso encontro com Cristo e, e a evolução da maturidade, né, espiritual, ela ocorre ao longo do tempo, ao longo, né, das revelações, né, da verdade, né, da oração, né, da nossa auto-humilhação, né, frente a Cristo, né? E isso que a gente vem fazendo no tratamento, né? Cortando nossas raízes de coisas ruins, né? E trazendo edificação para a nossa vida, né? Mais entendimento. Que é através da humildade, né? Da sabedoria. E essa é a evolução espiritual na qual Paulo se refere aqui, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, é um passo a passo, né? É um passo a passo, não desistirmos, né? Vou parar um pouquinho aqui para falar esses comentários antes de seguir para a próxima parte. você estava comentando essa questão da maturidade, né? Depois de um certo nível de maturidade, você consegue ver melhor isso que está sendo falado. E exatamente o que você falou, Fábio. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, né? Quando nós nos batizamos, confessamos, a própria palavra fala que nascemos novamente, né? Somos nova criatura. Então, sendo nova criatura, começa um novo ciclo, né? A gente vem bebezinho ali na fé, vai crescendo, né? Vai se alimentando de um jeito e começa a se alimentar de outro jeito e começa a enxergar as coisas que não nos era permitido, né? Enxergar antes. E, e a gente tem que tomar bem cuidado com isso, porque às vezes nós queremos compartilhar algo que nós estamos vivendo no momento, é, seja de batalha espiritual ou coisas que Deus
tem mostrado para nós, e muita gente não está nesse mesmo nível, né, de maturidade ou se alimentando da mesma forma que você, a pessoa muitas vezes não entende, né? Ela até acha que você está viajando, né? Assim, falando de uma forma bem chula. É, que não tem nada a ver com o que você está falando, enfim. E aí a gente tem que se apegar bastante na palavra e entender que cada um está num nível, né, de alimento, né, vivendo níveis espirituais diferentes da gente, né, até porque também tem questão dos dons espirituais, né, às vezes um irmão vem falar sobre visão aberta com a gente, ou que está enfrentando algum tipo, e a gente, quem não sabe dessas coisas, quem está num nível espiritual totalmente diferente, até desacredita, acho que é tudo mentira, né? Então, essa questão do nível espiritual, aí a gente pode ir também para a questão do jugo desigual, né? Você querer caminhar também, eu acho que não tem muito sentido falar de jugo desigual, mas, sabe, você querer estar num nível ali espiritual totalmente diferente de outra pessoa, às vezes é difícil caminhar do lado dela, né? Porque ela tá querendo ficar no superficial muitas vezes e você tá querendo ir lá no profundo, né? Tipo assim, no sobrenatural do poder de Deus. E às vezes é difícil ir com quem não quer, né? É, a questão de nível espiritual é bem interessante. É, eu tenho tentado buscar, por exemplo, muitas vezes que eu tento ver vídeos e, e entender um pouco mais, eu tento buscar pregadores que eu vejo ali que estão tentando ir no mais profundo, assim, do sobrenatural, em questão de jejum e tudo isso, porque eu quero absorver mais, né, entender mais, ir no mais profundo, e não tem como se você não buscar esse tipo de conteúdo e buscar na palavra, né, primeiramente. Então, acho que eu queria comentar. Eu lembro que tivemos até uma situação, não sei se... Lembra que uma vez nós conversamos, sabe, sobre uma situação, e aí você falou, puxa, fui conversar com um irmão sobre um assunto, e ele ficou meio que escandalizado. É, eu te trouxe essa questão do nível espiritual, não sei se você lembra, nós estávamos na sua casa, né, que você foi comentar sobre uma coisa que estava passando com seu irmão, ele ficou escandalizado, achando que aquilo ali era algo, tipo, não, nada a ver com o evangelho. Mas na verdade era justamente isso, né? Você estava já num nível espiritual bem mais profundo que ele, então você entendia sobre isso e você conseguia ver e ele não. Então, Isso é comum, né? Em várias áreas da vida também. Você veja bem, se a gente pegar um determinado assunto, né, seja qual for, e se você acaba se especializando um pouquinho mais em um determinado assunto, é difícil a outra pessoa ter uma compreensão e acompanhar, né? O professor Jurandir ele fez uma comparação muito bacana, assim, que é como se você está subindo uma montanha, né? Então, se a pessoa se estivesse num determinado patamar da montanha já, a pessoa não enxergou aquilo ainda, ela não consegue ver aquele horizonte, né? Então, ela ainda está lá né, naquele assunto específico, né? Ainda não chegou lá naquele tópico, não chegou ainda naquele nível, né? E aí, quando você quer discutir ou adiantar alguma coisa do que você está vendo, a pessoa ainda não tem compreensão, né? Então, e a gente, como cristão, é, a gente tem que lidar com bastante misericórdia, né? Bastante, sabe? Tranquilidade, porque dependendo de como a gente lida com essas situações, a gente pode até se tornar uma pedra de tropeço, né? A pessoa pode se afastar, né? Se afastar do evangelho, né? Por medo, por temor, né? Por ignorância. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Nesse lidar, né? Até mesmo, às vezes, coisas que a gente discute aqui no devocional, nem todo mundo, às vezes, está preparado para ouvir, né? Então, determinados livros, por exemplo, são mais introdutórios, né, para as pessoas que estão começando, né? Determinadas leituras talvez já sejam mais desafiadoras, né? Então, é algo que a gente tem que ter.
ter em mente também, né? Desculpa, Ruth, você ia comentar alguma coisa? Olha, não, eu ia, mas já passou o pedaço aí. Deixa, daqui a pouco eu falo. Deixa eu me ajeitar aqui já, eu falo. Tá bom. E aí, a gente está falando aqui sobre maturidade espiritual, né? Que você estava comentando. Esses dias eu estava lendo um livro sobre, justamente sobre esse tema, né? Sobre o processo de criança, né? E para se tornar, adquirir a maturidade, né? E, e o livro, eu acabei fazendo um resuminho rápido em algumas partes, né? Mas ele falava de algumas coisas, por exemplo, sobre fidelidade, né? Então, tende por motivo de toda alegria. É uma das anotações que eu fiz aqui, né? Uhum, E ele estava dizendo justamente sobre essa questão, né? De a fidelidade a Deus, né? Então, uma das partes da maturidade fala sobre, né? Toca sobre o assunto de fidelidade, né? Então, a pessoa que tem uma maturidade espiritual, ela não tende a não desistir facilmente, né? Ela é mais persistente, né? Então, dos pilares que a gente quebra é o pilar da incredulidade, né? Então, eu lembro quando eu era recém-convertido, vira e mexe, né? Me vinham pensamentos de incredulidade, né? De questionamento, será que é mesmo? Será que não é? Né? E eu venho percebendo que cada vez menos, né? Essas dúvidas acabam aparecendo na minha mente, sabe? Então é a questão da fidelidade mesmo. Então tende por motivo de toda alegria, né? Então, acho que é em Tiago que fala, tem uma anotação aqui, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, né? Então, diante das dificuldades, diante das turbulências, né? A gente nos manter motivado, né? E confiante de que aquilo tem um propósito, né? Que aquilo é um propósito de Deus, né? Então, e uma outra questão aqui, que não use a sua provação como desculpa para ser infiel a Deus. Então, às vezes isso. nós passamos, né, por algumas provações e aí a gente fala, né, então, né, às vezes seja uma tentação, né, seja uma dificuldade que a gente está tendo e às vezes a gente acaba desistindo, né, do propósito, né, mas aquela provação, às vezes ela está ali né, tem um propósito, né, na maior parte das vezes ela tem um propósito, né. E quando a gente revisa a nossa vida, a gente percebe, né, que os nossos desafios que foi o que fizeram a gente crescer, né. Então, a gente não usar as nossas provações, muitas vezes nós deixamos de alcançar, né, algo que Deus tem para a gente, né, por desculpinhas, né, são as historinhas que a gente conta, né, as historinhas que fazem com que a gente aceite, né, a gente desistir, né, ah, não, tudo bem, isso aqui está acontecendo, então, isso aqui não, né, não é para mim, eu tenho uma desculpa agora para não conseguir, né. Então, mas muitas vezes aquela aprovação, ela está ali justamente para trazer uma evolução para a gente, né? Então, um exemplo que me veio à mente aqui é um desafio no trabalho, um desafio com alguém, né? Com um amigo, um colega de profissão. E aí a gente muitas vezes fala, ah, não, eu não aguento, né? Vou sair, vou abandonar, né? Né? O seu Mário aí passou por uma situação esses dias que ele veio relatar dentro da igreja dele, com o pastor ali, né? Então, assim, você vê que a persistência dele, então, aquilo mostra a maturidade espiritual com que ele vem, né, vem lidando com aquela situação, né? Ele poderia muito bem abandonar, simplesmente ir para uma outra igreja, né? Mas não, ele está ali, né? Trabalhando com perseverança, né? Entendendo que aquilo tem um motivo de Deus, né? E que ele pode trazer, de certa forma, alguma palavra que possa trazer edificação no coração do pastor, né? Daquela igreja. Então, isso mostra a fidelidade dele, né? A fidelidade dele. Uma outra Claro. questão. Oi, Dona Ruth. Ó, a maturidade também tive uma experiência recente que eu trabalho limpando casa e a gente pega as meninas para ajudar, né? Então, eu pedi a Deus que me mandasse uma, então essa pessoa veio, mas ela me desafiava todos os dias. Aí, por causa da maturidade que eu tenho buscado, eu ia vendo e falava, não, não. Então, aguentei 7 meses achando que Deus estava me testando no começo, mas eu ia ser aprovada, porque eu sou essa pessoa, porque eu já acredito
que sou uma pessoa que Deus teve o propósito dele, que sou vencedora. Então, se eu sou vencedora, eu sou capaz de vencer. E por causa dessa maturidade que você estava falando, e às vezes me torna um pouco teimosa, e eu vou mais além, sabe? Então, quando eu comentei com uma coach, ela falou: você já deveria ter deixado essa pessoa aí. Falei, mas eu tenho aprendido com ela. Eu vou aguentar um pouco mais para saber qual é o propósito de Deus. Aí, então, como você fala, quando você está mais maduro, você aguenta mais, você vê mais, você aprende com as situações, mas é difícil para suportar quando você está num nível, a pessoa num outro, entendeu? E como que seria uma minha pergunta? Como que você lidaria, então, quando você está num nível além da pessoa, mas você precisa da pessoa, igual no meu caso, para ajudar ali no trabalho? Tanto que foi o nosso caso. Eu tive que deixá-la aí porque o trabalho dela era excelente, melhor praticamente que eu já tive nos últimos anos, mas a convivência pessoa era impossível por causa da maturidade. Então, como que a gente faria isso? Igual ele fala que você deixando atrás, né, tudo. Ele venceu muitos obstáculos e ele mandou carta para todas as igrejas ensinando para cada pessoa, para cada igreja no que eles sabiam o nível deles, ele ensinava para eles, mandava para eles as cartas falando no nível deles, como eles iam entender, certo? E nesse caso meu que eu estou colocando, eu acredito para mim que eu fiz bem, mas quando ela me deixou, ela falou: você é uma pessoa difícil para conviver, porque muitas das vezes, em vez de eu responder ela, eu fiquei calada, porque eu achei que eu não deveria, entendeu? Então ela falou isso. Eu não acredito nisso. Eu perguntei porque eu também estou hoje pegando feedback, entendeu? Para melhorar cada dia mais. Então eu perguntei para outras pessoas ao meu redor, e eles falaram que não. Só que também no final de tudo, ela é uma pessoa gentil. Ela não tem Deus ainda como devia ser. Ela vai na igreja católica, diz que crê em Deus, mas como nós estamos falando, o nível é totalmente diferente, sabe? Então a convivência, quando você vai conviver, o meio ambiente que você vive, o ambiente que você vive, você tem que ter as suas escolhas muito bem feitas, porque se você vai. hum, é, eu tenho até medo de falar algumas palavras, entendeu? Porque esse é o meu nível que eu estou hoje, por trabalhar com pessoas, você tem que aprender como elas são. Então, se você fala tudo o que quer, você complica o seu meio que você vive. Então, se você não fala, você deixa de falar o que Deus poderia dizer. Então, a gente tem que saber quando falar, quando não falar. Esse é uma linha muito tênue, né? Uma linha muito estreita entre o que é correto e o que não é, né? E É o o que que eu. eu digo para a senhora é que a gente tem que deixar na mão de Deus, porque muitas vezes a gente não tem capacidade, né, para lidar com determinadas situações. Eu acho que o principal nisso tudo é o que a senhora fez, é lidar primeiro com misericórdia, né, porque você foi compreensiva, né. Talvez essa senhora não tenha continuado trabalhando contigo, mas com certeza trouxe edificação, né, para a vida dela, né. Com certeza, a convivência que você teve com ela durante esse período trouxe algum reflexo, né, na vida dela, né? Então, acho que é lidar com misericórdia, com amor, né, com paciência, né? E entender realmente, né, como você falou, né? Tem pessoas que estão
Então, seja uma maturidade espiritual, seja profissional, né? Seja emocional, né? É, cada um tá no nível, né? Então a gente tem que realmente tratar com amor e pedir discernimento, né? Pedir sabedoria, né? Para lidar em determinadas situações. Saber agir, saber reagir, né? Então, quanto mais discernimento a gente pede, né? Mais Deus vai nos ajudando a conduzir essas situações, né? Uhum. E mesmo que essa senhora não tenha, né, continuado trabalhando contigo, né? Tenho certeza que essa sua convivência com ela, né, trouxe alguma edificação para ela. A questão dela ter te dado um feedback negativo, né? Nem Uhum. sempre, e eu acho que foi muito positivo, né, o que você fez de conversar com outras pessoas, para, né, trazer entendimento, né, o que eu estou fazendo certo, o que eu não estou fazendo, porque é necessário que nós nos posicionemos, né? A gente não pode ficar perdido, né? Então, assim, ela trouxe luz para aquilo, né? Para a dúvida, Uhum. né? Então, que você possa ter discernimento sobre se o seu posicionamento estava correto ou errado, né? O que eu preciso consertar, o que eu não preciso consertar, né? Para que não seja É, injusto também, né? Em relação a você mesmo. Muitas vezes as pessoas elas acabam criticando algo que tem nela mesmo, né? Então ela é, enxerga às vezes aquilo que é o comportamento dela, né? Mas é um processo, né, cara, de evolução, né? A própria pessoa vai ao longo da vida, né? Algumas vezes não, né? Mas tende a reconhecer, tende a evoluir, a aprender, né? E uma das melhores formas acho que uma das únicas formas, né? É através da verdade, né? Quando a pessoa consegue olhar para a verdade. verdade, né? E se humilhar, né? Perante a Deus, se humilhar para ela mesma, né? Reconhecendo as dificuldades, as limitações, né? É onde ela pode evoluir, né? Então é trazer consciência, né? Trazer consciência, mas essa consciência ela é aos poucos, ela não é adquirida, Ela né? aos De uma hora poucos. para outra, né? E que bom que você pôde ter, né, essa conscientização, porque provavelmente você já passou por esse processo no qual ela está passando, né? Já, E teve, né, teve discernimento para lidar de uma forma mais, né, mais sábia, né? Mas às vezes a gente erra também, às vezes a gente peca, né? Às a vezes a gente gente, erra. né, passa, né, da dose. Ela Mas é difícil, não é fácil, eu mas acho que tem estava que perseverar, isso mesmo. tentando concluir tudo isso que eu tentei pôr. É tipo assim, no caso, eu seria uma pessoa que já tem Deus, que teria que ter mais compreensão que ela, porque eu tenho buscado, eu não sei como é a vida dela, se ela tem buscado, entendeu? Então, por isso eu tentei ir além, mas foi ficando muito sufocante até para os dois lados, mesmo eu ficando calado, entendeu? Então, o que eu falo, a gente tem que ter sabedoria até para escolher com quem você trabalhar, com quem você andar. É igual a gente aprende, o ambiente que você está fica difícil da gente conviver, mas se a gente for conviver só com pessoas igual nós mesmos, o que que a gente vai aprender? E a gente tem que tomar cuidado, Ruth, e eu vou falar com carinho, porque isso pode acontecer com todos nós, né? Uhum. É, eu não classificaria ela como. Até a gente está falando de maturidade espiritual, né? Mas que É, tenha menos conexão com Deus do que a gente, sabe? Coisas assim, exato. Isso eu não quero fazer, porque isso porque não sei a vida dela, é, não sei porque o maior é o menor, né? Então a gente tem que exato. tomar muito cuidado com isso também. O que eu acho que poderia dizer é que provavelmente ela tem algumas mágoas, algumas situações na vida dela, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, as pessoas que às vezes têm uma baixa autoestima, ela tem uma necessidade, por exemplo, de mostrar para o outro que ela sabe, né? Tem uma necessidade de mostrar para o outro que ela tem a necessidade de aprovação. E muitas vezes Uhum. buscando a aprovação, às vezes a gente pisa no pé do outro, né? Às vezes a gente deixa de ter empatia, né? De olhar pelo Isso, sentimento do ter outro. empatia. Às vezes é É, uma necessidade que a pessoa tem interna, né, de mostrar, né, de receber o reconhecimento, sabe? De ser reconhecida, ser aprovada.
Então, às vezes, não não, assim, algo pessoal, sabe? É algo Sim. interno que ela precisa resolver ao longo da vida, sabe? É algo que ela precisa, né, resolver algo na infância dela, né, na forma como ela lidava com os pais. E então é algo, às vezes, um pouquinho mais profundo, né, que faz com que ela tenha, né, uma necessidade de aprovação. E a solução para isso, né? E também tem a questão da autoestima também, que pode ser um outro problema, né? Que a pessoa se sentir perfeita, né? Melhor que todo mundo, né? Então, se sentir superior, né? Isso também é um outro problema. E a Yeah. solução para essas duas coisas é a gratidão. Então, quando a pessoa consegue ser grata, né? Então, talvez é o que tenha faltado nesse ponto, é ela ter esse discernimento de que ela poderia ser mais grata, né? Ao fato de você Hum. estar ali estendendo a mão a ela, né? Ao fato de estar do lado dela, ser grata também por, enfim, por outras questões da vida, né? E isso talvez trouxesse mais paz para a vida dela, sabe? Não sentir tanta necessidade de autoaprovação. Então, uma das curas, né, que a gente tem para tanto para baixa autoestima e para alta autoestima, que é a soberba, né, é a gratidão. Então, É quanto mais grato a gratidão. gente é, mais humilde a gente acaba sendo, né? E menos pisar, menos, né, mais empatia a gente acaba adquirindo, né? Então, acho que é um dos processos aí, mas ao longo da vida, é maturidade mesmo, né? Maturidade espiritual, maturidade emocional, né? Inteligência emocional, né? Hoje é um termo muito utilizado, né? Uau, eu gostei de ouvir seu feedback. Foi muito bom. A gente tem que ser mais agradecido. Às vezes na vida, você pensa que você está sendo grato, mas ainda você pode dar mais. É verdade. É verdade. A gente tende a se sentir merecedor, né? Aham. Né? A gente tende a se sentir merecedor. E aí, assim, é algo que o grande é pequeno, né? Então a gente sempre se colocar no nosso lugar certo para a gente não se perder na caminhada, né? E aí tem É outras questões aqui da maturidade espiritual aqui, mas vamos deixar para outro dia que a gente está avançado no horário aqui. Vamos finalizar essa parte aqui. Mas foi muito boa a conversa que a gente teve aqui. Obrigada. Os inimigos da cruz de Cristo. Então, eu estou aqui no versículo 17, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois, e aí ele fala aqui, né? Para todo mundo ser imitador, né? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então ele fala, ó, seja parecido comigo aqui, né, gente? Siga o modelo, né? Agora, né, vos digo, até chorando, e ele fala com tristeza, né, que são inimigos da cruz, né, aos que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, né? O Deus dele, ele coloca esse Deus aqui em minúsculo. Não sei se de vocês aí tá também, mas no 19. Mas o Deus deles é o ventre, né? É a glória deles, né? Está na sua infâmia, né? Isso que só preocupam com as vossas, né? Com as coisas terrenas. E aqui vem, né, dizendo aí que justamente o que a gente está falando, né? Da questão da imaturidade aqui, né? E aí, na verdade, está preocupado com o próprio umbigo, né? Está preocupado com coisas terrenas, né? Tá preocupado com a vaidade, com o orgulho, né? Então ainda não conseguiu ter esse discernimento, né? O Espírito Santo não tá, não, né? Digamos, o coração ainda está endurecido, né? Então precisa de muita revelação, né? De lidar com a verdade para que esse terreno se torne mais fértil, né? E a palavra consiga entrar mais profundamente no coração dessas pessoas, né? Então elas estão agindo por egoísmo, né? Assim, por vantagem própria, né? E não olhando para o próximo. Pois a nossa pátria está nos céus, né? O 20 aqui. Então, Paulo fala, né? Que o que realmente interessa para a gente é a salvação, né? De onde também aguardamos o Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória. E aí Paulo fala aqui, olha, é o nosso corpo de humilhação, né, um corpo já humilhado, né, um corpo já trabalhado, né, para ser igual ao corpo da sua glória, né, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. E aí Paulo fala, olha, acho que tem uma passagem que Cristo fala, né, que poderíamos fazer mais coisas mais poderosas do que ele, né? Então aqui Cristo fala, olha, se você, né, for um corpo, né, humilhado, né, for um corpo evoluído, tiver uma evolução, né, espiritual, né, né, para ser igual ao corpo, né, da glória de Cristo, né, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então, uau, né? É o poder de curar, é o poder de edificar, é o poder da sabedoria, né? De trazer uma palavra, né? Para uma pessoa que possa edificar e trazer cura para a vida das pessoas, né? E a gente sempre lembrar que não é a gente, né? É Cristo, né? Então, toda vez que a gente se faz grande, né? A gente se torna pequeno. Então, a gente tem que né? Ser pequeno para nos tornarmos, né? Grandes, né? Esses são os ensinamentos de Cristo, né? Vou parar aqui para vocês comentarem, gente. É. Voltando para esse assunto da maturidade espiritual, ele fala, né, que não perdemos o foco, né? Eu acho que nem estava falando, às vezes vem pensamentos na nossa cabeça de dúvida de outros assuntos, né? E com a maturidade espiritual isso vai sendo quebrado. E também acho que quando você entende, né, que independente de qualquer coisa, tribulação, seja lá o que estiver passando na sua vida, você já entendeu que aquilo ali não é o seu destino final, não é o seu prêmio, né? Vamos dizer assim, você já tem um destino final, né? Você já tem um, um caminho ali que vai. E ele fala aqui, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Quando a gente já sabe o final. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né? A pessoa, assim, eu já li Apocalipse, né? Eu já sei qual é o final. Então, isso me faz ter mais. é, eu fico menos ansioso com as coisas do mundo. Eu fico menos ansioso pensando que o Brasil vai melhorar, os Estados Unidos vai melhorar, o mundo vai melhorar. Eu fico menos ansioso quando eu sei que muita coisa está caminhando para o pior, né? As coisas pioram cada dia mais no mundo. Né? Não fico mais nessa expectativa, porque eu já sei que qual é o final. Eu já sei que tudo isso precisa acontecer para que a volta de Jesus aconteça, né? Para que ele venha e tudo aconteça. Então, com essa maturidade espiritual que eu tenho hoje, que eu, por conta de já ler a Bíblia, já entender o que está acontecendo no mundo, né? Por que está acontecendo essas coisas, eu já sei qual que é o meu destino final, né? O prêmio final. Então, isso me faz ter mais leveza para lidar com as coisas da vida, né? Porque independente do que está no mundo, né? Eu tô vivendo aqui o evangelho e isso me faz tirar o foco do mundo, né? E focar em Jesus, focar em Deus, focar no reino e ter mais leveza, porque eu sei qual que é o final, eu sei que no final ele vai voltar, vai nos salvar, vai nos glorificar e vai glorificar esse mundo novamente. E isso vem mediante a maturidade, que é o que nós estamos lendo aqui e Paulo está falando, né? Qual que é a nossa cidadania, para onde nós vamos, qual que é o nosso destino. Então é isso. Tá mais alguma coisa, Ruth? Não, Sim. não. Eu tenho aprendido, ouvido vocês dois. Deus fala o coração mesmo. No, eu estou buscando essa maturidade, qual o Lucas está falando. Também não fico mais ansiosa, pensando quando acontecem as coisas também no mundo. Porque penso como o Lucas, porque acredito que isso é trabalho de Deus para o fim que está próximo, que está chegando, para nós partir desse lugar para o lugar que Ele tem para a gente. Mas mesmo nós pensando assim, às vezes quando você vê alguém perto de você sofrer com essas consequências,
ainda assim é doído. Mas eu também tenho muito a agradecer a vocês dois, que hoje eu aprendi mais. Deus falou meu coração bastante. Quando você falou, Fábio, que o grande é pequeno e o pequeno é grande, essa foi a palavra que eu peguei para mim hoje, porque muitas das vezes você está achando que você aprendeu já muito, que você já pode é, ser melhor, mas quando você achar que você já sabe muito e você está melhor, você tem que pensar que você ainda tem que diminuir e continuar a caminhada, sendo sempre menor, entendeu? Isso foi uma boa lição para mim. E a gente se perde, né? Mas é muito bom a gente ter um ao outro aqui para estar nos alertando, né? Acho que a própria palavra vem revelando isso pra gente, né? E é gostoso demais a gente poder ter esse manual da vida aqui para poder nos orientar e, e que a gente possa estar nos alinhando o tempo todo, né? Que bom que o Espírito Santo pôde, né, trazer essas revelações para a gente no dia de hoje. Amém. A senhora consegue trazer amanhã, Ruth? Sim, vou É? fazer. Tá bom. O Jay, Capítulo 4 então, pra gente. ele pediu e eu vou fazer o meu melhor. Tá bom. Bem, quem que é o Daniel? Ontem eu estava lá onde eu falei para você, Uhum, e tinha um garoto que o pai dele estava com câncer de pele, e ele pediu para a gente estar orando por ele, sabe? sim. E garoto muito bonzinho, cara. E foi muito edificante. E esses dias eu coloquei que eu ia orar pro pai dele. Ontem foi. A gente vai conversar um pouquinho isso quando tiver amanhã, talvez. De fazer algumas orações de intercessão, sabe? Ontem o meu irmão falou algo muito bonito, cara. Uns 24 anos atrás, o filho dele estava doente e ele era uma doença pulmonar e tal, e ele era caminhoneiro na época. E ele tinha feito uma promessa, alguma coisa, que sempre que ele estivesse dirigindo, ele ia parar em algum lugar, durante o dia, ele ia parar em alguma igreja para orar. Ele ia no altar para orar. Uhum, E num dos dias, ele parou e vieram falar para ele que tinha uma criança que estava doente, com doenças parecidas com o que o filho dele tinha, pulmonar, que não sei o que e tal. E aí ele falou: Eu vou orar por essa criança. Pode deixar. E aí o Espírito Santo tocou no coração dele que aquele dia ele não ia orar mais pelo filho dele. Naquele dia em específico, ele ia orar por essa criança. E aí ele tirou aquele dia para orar pela aquela criança. E ficou lá, passou, né, um período ali da oração e tal. E ele diz, quando ele chegou em casa, o filho dele tinha sido curado. ó, glória a Deus. Uau. Então, assim, é o poder da intercessão, né? A gente parar de olhar para os nossos próprios problemas, olhar para a gente e olhar para o outro, né? E o poder que, né, isso tem, né? E desde então ele muito bonito, assim, você vai conhecê-lo. Ele fala que ele é uma igreja ambulante, né? Ele ora pelas pessoas. Ele veio uma vez aqui em casa orar pelo meu filho estava, uma época que a gente estava começando a ir para a igreja, né, com a minha família, e toda vez que a gente estava para ir para a igreja, meu filho começava a vomitar, né? Olha, Começava a passar mal. É, traços daquilo que ele sofreu ano passado, né? Então, uma guerra espiritual mesmo, né? Ele veio e orou pelo meu filho, né? Ficou orando por algumas semanas, alguns dias, e graças a Deus isso se acalmou e, enfim, né? São as guerras espirituais, né? E como é importante né, a intercessão, né? Nós possamos estar orando pelas outras pessoas, né? E que a gente possa cada vez menos olhar para a gente, né? E olhar mais para o outro, né? É o que Deus quer realmente, né? É, É isso aí. isso aí. obrigado por compartilhar, Fábio. Quando a gente escuta, a fé da gente aumenta. É, Então é Verdade. muito bom a gente ouvir as maravilhas que Deus faz, porque a fé aumenta.
Você encerra a oração hoje pra gente? Dona Ruth? Sim, por favor. Tá bom. Senhor Jesus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por tudo que o Senhor tem para nós. Te agradeço, Senhor, pela vida do Fábio, pela vida do Lucas e pela vida de todos que não pôde estar aqui. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja abençoando o dia deles, o nosso dia, Senhor. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida, que o Senhor venha dar a direção, que o Senhor traga, Senhor, o seu melhor sobre nós. Que podemos, Senhor Jesus, Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido para nós. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos pelo que o Senhor tem para cada um, Senhor. Deus, eu te agradeço pelo o seu nome, que ele seja louvado sobre toda a terra. Deus, te agradeço por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Pai amado, Senhor, que o Senhor olhe, Pai, pelo Daniel, Senhor, que o Senhor traga edificação para a vida dele, Senhor, pelo irmão. Pai, cura o câncer da pele dele, Senhor Jesus. Restaura todas as células do corpo dele, Pai. Traga saúde, Pai, traga prosperidade para a vida dele, Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar o coração dele, Senhor, profundamente, Pai. Que ele possa, Pai, ter o entendimento necessário, Pai. Que ele se encontre a cura na vida dele, Senhor. Proteja a família dele, Senhor. Traga edificação para todos os filhos, Pai, a esposa, o casamento dele, Senhor. Cura, Pai. Traga cura para a vida dele, Senhor. E por todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, Senhor. Visita, Pai. Visita, Senhor. E toca o coração, Pai. Que essas pessoas sejam quebrantadas, Pai. E possam se humilhar, Pai. Se humilhar a Ti, Pai. Elas possam reconhecer, Pai, o que precisa ser tratado, Pai, dentro dela, Pai. Para que adquiram uma cura, Senhor. Porque o Senhor tem poder, meu Pai. Que o seu sangue, Pai, lave, Pai. Lave, Pai. Toda enfermidade, Senhor. Tire, Pai. Tire tudo que precisa ser edificado, Senhor. Traga cura, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, gratidão.